Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença, agradecer ao Sr. Rui Almeida por nos acolher aqui na Chocolate House neste fólio de 2024 e agradecer aos meus autores, dois paulistanos, Tiago Ferro e a Natália Timmerman, e o Rui Cardoso Martins. Eu vou começar por apresentar o Rui Cardoso Martins. É um feedback. Suspense. O Rui é um escritor premiado no romance, na crónica e também no cinema como argumentista. Também escreve teatro. Se eu gostasse muito de morrer, eu vou mostrar dois livros, está bem? Se eu gostasse muito de morrer, é um livro sobre o suicídio no Alentejo. Depois temos o Deixa-me Passar, o Homem Invisível, está onde? Está aqui. O Deixa-me Passar, o Homem Invisível, que nós também reeditámos, ou seja, o Rui começou a trabalhar connosco. O primeiro romance que escreveu para nós foi O Osso da Borboleta. Depois publicámos as crónicas do Levante Sorrel, que são crónicas que o Rui escreveu durante muito tempo para o público, nas quais o Rui vai assistir aos tribunais primários a histórias mirabolantes que acontecem neste país. Está também publicado no Brasil, o Levante Sorrel, também ganhou o prémio de crónica. Já fizemos 2 volumes e agora, mais recentemente, estamos a publicar As Senhoras da Morte. As Senhoras da Morte é um romance, eu posso dizer que sou editora extraordinário, no qual o Rui condensa uma série de histórias e reflexões sobre o que é chegarmos a esta idade, também reencontrarmos os nossos amigos e vermos alguns deles morrerem. Este livro tem a particularidade de ter várias personagens que estão no seu Gostasse Muito de Morrer. Vamos fazer a segunda edição. Já sabias disso? Não. Ai, não. Sério? Depois tenho aqui 2 paulistanos. A Tinta da China, desde 2011, que tem estado a publicar vários autores contemporâneos brasileiros. O Tiago Ferro e a Natália fazem parte desse rol. O Tiago, nós publicámos O Pai da Menina Morta. É um livro também extraordinário. Vocês vão achar que eu sou ridícula, mas é o que eu acho. E, portanto, como fui eu que os li, que os escolhi, posso continuar com esta linguagem, que poderão dizer hiperbólica, eu acho que é realista. O Pai da Menina Morta foi vencedor do Jabuti e do Prémio São Paulo de Literatura. E agora o Tiago estamos a lançar O Seu Terrível Abraço, o segundo romance do Tiago Ferro. O Tiago Ferro é um escritor duro, se quer entretenimento fácil, não é o Tiago Ferro, não é o autor. Repara, eu vendo, mas ao mesmo tempo eu digo a verdade. Eu também. É um livro difícil, duro, mas que eu acho mesmo que é muito importante os criadores continuarem a ter a coragem de fazer livros assim, muitas vezes indo contra as ondas que estão em voga. Depois temos a Natália. Onde é que está o teu livro, Natália? Natália Timmerman. Este é o segundo livro, o segundo romance da Natália. O primeiro é O Copo Vazio. Este é o Pequenas Chances, que também publicámos este ano. Todos estes livros têm em comum, a Natália é psiquiatra, paulistana, com origens lituanas, soube há pouco,
E judaicas também, aliás, este livro também fala muito sobre isso. O que é que estes livros têm em comum? Para além de serem escritos por pessoas que sabem escrever e que escrevem literatura, não escrevem só histórias, escrevem muitíssimo bem, têm aqui em comum a morte atravessa estas histórias, a morte presente. Uma vez eu estava com o professor Eduardo Lourenço a apresentar um livro que se chamava Os Filósofos do Amor. Tinha sido um livro que o professor Eduardo Lourenço me tinha recomendado. E ele disse-me uma coisa que é um bocado clichê, se calhar, mas que eu nunca me esqueci. Ele disse-me: há só duas coisas que interessam na vida, é o amor e a morte. Eu acho que na literatura a morte é de facto, tal como o amor, são as duas grandes questões que mais nos inquietam e mais nos perturbam. Portanto, há esse em comum. Falamos aqui de As Melhoras da Morte. Começa com o funeral de um amigo de infância, de juventude, com a morte precoce de um amigo. O livro da Natália Timmerman fala-nos da morte do pai, do luto e do acompanhamento da doença do pai. E o pai da menina morta fala-nos da morte de uma criança pela voz do seu pai. O Seu Terrível Abraço fala-nos da morte que pode estar a acontecer. O nosso protagonista... Vai ser uma tarde muito agradável. Tem tudo para ser muito agradável, exatamente. Portanto, o protagonista do Seu Terrível Abraço sabe que tem uma doença terminal. Portanto, este é o universo. E talvez por isso o tema desta mesa seja literatura e morte. Eu vou passar a palavra ao Rui Cardoso Martins, porque é o mais antigo. Talvez o que está mais perto dela. É porque está mais perto. É mais Da morte, da morte. Porque, não, e também. E porque merece, quer dizer, em princípio, não sabemos. Mas que é também uma ideia que perspassa toda a tua obra. Ou estou a ver mal? Muito obrigado a todos. Bom, aqui o Tiago roubou-me a entrada, porque estava a dizer belo programinho. Ainda por mais estou aqui com a minha atriz preferida, a Mariana West, porque eu já trabalhei tanto, que é uma comediante. Um trabalho de facto muito talvez o fio da navalha entre a comédia e a tragédia, mas estive aqui a pensar bastante sobre o que é que íamos hoje aqui falar e mesmo que tenhamos esta tendência para aligerar as coisas, e depois de ter também conhecido os livros aqui dos meus queridos companheiros, vou tentar por uma vez colocar as coisas também no seu devido peso. Isto que eu escrevi com, podemos dizer, uma falsa ligeireza, sai as entranhas e os vossos livros também. Sai das entranhas com sofrimento, sai das vísceras, que é uma palavra que eu também encontrei numa página aqui do Tiago e que é uma coisa que tantas vezes falta a tantos livros que bem vão sair, que é a parte visceral, mesmo quando aligeramos ou falsamente aligeramos as coisas. E portanto eu não sei como é que esta conversa vai decorrer, mas quero colocar aqui isso. Isto não vai ser da minha parte, não vai ser uma maneira de desconjurar a morte ou coisa assim, não é? Porque de facto são livros que falam, é um bocado como apanhar Covid, a todos nós um dia acontecerá a nossa morte, não é? E a morte dos nossos próximos. E isso para um escritor é uma tarefa árdua, é uma tarefa que nós fazemos e que tem também forçosamente de ser qualquer coisa aos outros. Sim, passei coisas, tal como aqui
os meus companheiros, como qualquer pessoa aqui, e achei que tinha que falar disso, escrever sobre isso, não num registro propriamente autobiográfico, no meu caso, mas mais ficcional, mas tirando aquilo que é conhecer, não é? Conhecer melhor e o que é que eu passei, e quais é que são os mecanismos do luto, lá está, os mecanismos de à noite, como é que se sonha, como é que se acorda, como é que se sobrevive a certa altura, como é que nos levantamos, que sentido é que isto faz. E claro, tudo o que vier de bom pelo meio, a amizade, novos amores, bons livros, bom cinema, a comédia, como é óbvio, tudo isso tem que entrar-se neste livro, sempre também com um bocadinho do sentido do absurdo, porque eu sou, e humor, claro, humor. Eu tenho muitos amigos malucos, é uma das coisas que eu orgulho sempre tive. Cá está uma, aqui e é isso. Houve um elogio de outra comediante, a Ana Simões, que escreveu a dizer que às vezes não sabia se havia de rir, se havia de chorar. E o meu tipo de trabalho, quando trato de emoções fortíssimas, de quedas, de abismo, como quando são as coisas que nos vão acontecer, tento que seja assim mesmo. Para já, o que eu tenho a dizer. Natália, no teu livro, este teu livro é muito diferente do primeiro. Neste livro tu fizeste um esforço para ser, podemos dizer que é autoficção ou tentaste fazer, desligar-te, qual foi a dose de distanciamento desta voz? Estão me ouvindo bem? Primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui, é um prazer enorme. Primeira vez que eu falo sobre literatura, sobre algo que eu escrevi fora do Brasil. Então está sendo a primeira vez, hoje, agora. Obrigada pela presença. As Pequenas Chances é um livro de ficção. Meu orientador no doutorado, ele fala algo que é de um autor que eu não vou saber qual é, mas que diz que uma gota de ficção contamina tudo de ficção. O fato de que tem ficção é um livro que se assume ficcional. Então eu não escrevi ele pensando se seria autoficção, narrativa de filiação, o que quer que seja. Eu escrevi algo que me pedia para ser escrito depois que eu perdi uma pessoa muito importante, que era o meu pai. Ele foi escrito com material autobiográfico bruto, muito pouco tempo depois da morte do meu pai. Eu fui para uma residência literária, meu pai morreu em março, em maio eu escrevi 2/3 desse livro em 8 dias. Totalmente visceral mesmo esse processo. Escrevia e as pessoas perguntam, foi difícil? Aí eu respondo, depende o que é difícil. Doloroso, sim, mas também prazeroso e também num fluxo que eu só precisava me esforçar para não interromper, porque ele vinha muito fácil, assim. Acho que o que um escritor mais gosta é ter o que escrever. Quando a gente tem que escrever, é uma felicidade, mesmo que o tema seja difícil, assim. E aí depois eu deixei isso 3 anos intacto. Fiquei 3 anos sem encostar nesse material e quando eu fui reler, eu era outra pessoa. O meu luto era outro. E aí eu consegui ver que dor daquelas palavras era minha e que dor era do livro. Parecia que eu conseguia fazer essa distinção. Tinha algo que me parecia excessivo, que eu tirava e que eu falava, não, isso fica, isso sai. Isso é uma dor que já foi, que era só um momento, e isso é do livro. Então acho que foi só esse tempo que me permitiu fazer essa distinção. Mas eu acho que o romance, ele é uma forma elástica, né? Dentro do romance cabe o ensaio, cabe o material autobiográfico, cabe o registro em terceira pessoa mais tradicional do romance e eu
quis que tudo, assim, nem quis, não foi algo, uma decisão, talvez sim tenha tido uma elaboração racional de uma forma, mas o processo, o momento mesmo da escrita passa por algo que não é muito racional. Depois é um trabalho muito racional, mas esse primeiro momento é simplesmente tentar escutar o que isso que vai se tornar um livro me pede e que vai se configurando conforme eu escrevo, a partir de algo que sim é autobiográfico, mas que é sustentado por uma armação ficcional. Então esse livro é um livro de ficção. Aí se as pessoas quiserem chamar autoficção, aí não sou eu. Tiago, no primeiro livro nós ficamos muitíssimo impressionados com o que aconteceu a este homem, não é? A dor deste homem que perde uma filha, criança. No segundo livro nós estamos lá todos, é um bocadinho mais difícil, não é? Porque aí está a fala de todos nós. Esta passagem, ou seja, quando tu escreves O Pai da Menina Morta, estás também de alguma maneira a resolver uma questão, digo eu. Mas porquê que tu não... Porque no Pai da Menina Morta, de alguma maneira, há um otimismo no fim. Eu senti que havia um otimismo, aliás, também como nas Pequenas Chances ou nas Melhoras da Morte. São livros que dão a volta, vão muito fundo, mas há ali uma resta... Não sei, eu pelo menos li-os assim. O Seu Terrível Abraço vem porquê? Para além da situação política. Bom, boa tarde. Acho que quem lê meus livros não vai se surpreender que o meu autor favorito da vida é o Kafka, né? E ele, quando ele descobre que ele tem a tuberculose, né, ele se muda para a casa de uma irmã no campo, e ele fala que aquele é um momento muito feliz da vida dele, que ele estava longe das pessoas. Nisso a gente não é igual. Mas o importante dessa passagem é que ele escreve uma carta para o Max Brod e fala o seguinte: eu passei um dia inteiro me esforçando para não escrever, porque eu estava tão feliz, e eu sei que quando eu escrevo eu sinto a sugestão do mal, né? Essa foi a frase. E claro que eu não estou me comparando, mas quando eu escrevo eu sinto uma espécie de sugestão do horror, né? De olhar o horror de frente. E no primeiro livro existia um horizonte de busca por alguma coisa que talvez tornasse o livro balanceado entre o horror e o amor, fica meio piegas, mas acho que é um pouco isso. E no segundo livro não tem esse horizonte, não tem busca, né? Então eu consegui, eu não sei se as pessoas vão concordar quando lerem, mas eu consegui, ou eu quis, olhar o horror do nosso mundo de frente e não recuar, né? E de uma certa forma eu estranho quando alguém fala: eu amei o seu livro, né? Porque eu também estranho quando as pessoas falam que amam os livros, porque o livro, para mim, escrever e ler estar de frente para uma realidade terrível, né? Que é a realidade que a gente vive, mas que a gente procura desviar o olhar, né? Se a gente olhar para a Baixada Fluminense, ou para Gaza, ou para a Ucrânia, ou para, enfim, para toda parte, né? Sim, mas há outras coisas que podes olhar. O teu olhar é que vai para isso. Isso, então, é a tal da sugestão, né? Então, eu não consegui escrever sobre outra coisa. É como se esse lado terrível da sociedade me atraísse, né? Para olhar e para investigar e para mapear. E, por um lado, quando você pensa em mapear o horror, né? O mapa é sempre uma sugestão de uma saída, né? Então, acho que por mais duro que um livro seja, os do Kafka eram muito duros, ele estava rompendo com todos os pactos possíveis com a sociedade que ele vivia. E quando você rompe, quando você não compactua com o que está aí, você está, pelo menos, sinalizando que as coisas deveriam ser de outra forma. Agora, a literatura não tem que mostrar o que é essa outra forma, mas ela pode... ela pode romper, né? Eu acho que esse talvez seja o papel
da literatura que me interessa. Então, o segundo livro ficou mais duro por isso, porque desaparece esse narrador que buscava ainda o amor em algum lugar. Né? E aí diz respeito a todo mundo, porque o trágico não é a morte, né? O trágico é o sofrimento. Morrer é desagradável, né? Né? O problema é o sofrimento, então o problema é quando os outros morrem. Quando a gente morre, não, porque aí acaba, né? Vai vir o Ricardo daqui a pouco falar nisso, aí acaba e pronto, né? Acho que o problema é sofrer. Mas de alguma maneira, o que te aconteceu e que disputou o primeiro livro, achas que é isso que fez com que quisesses manter-te nesse registro mais duro? Eu tive que domar esse narrador, por incrível que pareça, para escrever o segundo livro. Porque eu começava a escrever sobre as mesmas coisas de novo. Um desejo de morrer, talvez fosse meu de alguma forma, não que eu queira morrer, óbvio que não, mas da procura do que acontece, né? O Ricardo vai falar que não, pode ser que aconteça alguma coisa, né? De querer que aconteça alguma coisa, né? De querer que as coisas não terminem. Então, e aí eu tive que ir domando esse narrador, não tirando esse lado de busca, né? E colocando ele para olhar para cá, né? E não para um horizonte de transformação. Então, sim, mas eu acho que essas coisas estão já no primeiro livro. Os problemas da sociedade, ou do meu entender, claro, as pessoas podem discordar disso, mas no primeiro livro isso está lá, é um fim do futuro, né? Que a morte da filha é um fim do futuro, não só para a filha, é um fim do futuro para quem fica. E a gente vive num fim do futuro, né? Não tem mais progresso, né? A ideia de progresso virou uma negatividade, né? O progresso destrói o mundo, certo? Pelo menos é o que dizem. Se o progresso destrói o mundo, como é que a gente olha para o futuro? Né? As pessoas estão lá indo atrás dos indígenas, não sei o que, de outras formas, mas não tem futuro, eles também não têm. Eles estão piores que a gente. Né? Então é um desespero, na verdade. Rui, deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Tanto a Natália como o Tiago viveram situações muito dolorosas, mas tu também viveste, mas precisaste de 10 anos para conseguir escrever sobre isso de uma forma... para conseguir escrever sobre isso. Agora está tudo mais resolvido. Como é que foi esse processo até estes 10 anos? Ou seja, foste fazendo outros livros, foste fazendo outras, foste buscando outras histórias, não é? Mas eu quando li este teu livro senti, ele precisava mesmo de fazer isto. Não sei, não quero falar de literatura como terapia ou criação como terapia, não é isso, mas senti isso, já passaram 10 anos. Sim, para este livro, isto foi engraçado porque eu andei anos e anos a adiar e a dizer à Bárbara, e até dizer publicamente, por alguma vergonha, que o livro estava quase para sair. A partir do momento em que encontrei já há mais de 8 anos o título, As Mulheres da Morte, que aliás é um conceito curioso que se aplica aos humanos e aos outros animais, e que também tem um lado irónico, não é? Que é uma expressão que cientificamente também está certa, que é podermos reanimar um pouco instantes antes de morrermos, para simplesmente nos despedirmos de quem gostamos. É um fenómeno de facto curioso e que sucede com cães, com porcos, com pessoas. Bom, eu tinha escrito, deixei passar O Homem Invisível sobre uma situação que é a solidão numa terra de província, um rapaz que não consegue sair dali. Como é que eu te chamei? Peço desculpa. Foi outro que fiz entretanto, desculpa. É que estava aqui escrito, deixa-me passar o visível. E se eu gostasse muito de morrer? Que é uma frase do Raskolnikov, estudante do Crime e Castigo. O que é que aconteceu? Era o meu primeiro livro e eu queria entrar num mistério bem triste da minha terra, que tem a ver com a quantidade de pessoas que eu conheci que se mataram, que se tentaram matar. No tal registro falsamente ligeiro, alentejano, mas, creio eu, universal. E já tive a prova que é universal, porque noutras línguas as pessoas também se reconhecem daquilo que se passa com o Cruzeta. Mas o Cruzeta andou ali numa suspensão, está vivo, não está vivo, não vou contar como é que acaba, mas fala em próximos episódios, e
E eu não tinha... Há uma frase que surgiu neste livro, no primeiro, que é: olhos são buracos de filtrar tragédias num fio de luz, um dia às nossas. Eu escrevi isto, mas não tinha passado por isto. Isto é, houve coisas, e a literatura acho que serve um bocado para isso, muitas vezes para adivinhar o que é que vai acontecer aos outros e a nós, e ao próprio mundo. E mais tarde, quando depois de fazer outros romances, teatro, cinema, tudo, muita comédia, veio a ideia de que este Cruzeta podia, afinal, estar vivo, voltar ao sítio onde tudo aconteceu e, um bocadinho classicamente, fechar contas com o passado. E foi isso que aconteceu. Mas já depois de ter passado por essas tragédias. E, concretamente, estamos aqui a falar, perdeu a filha, perdeu o pai, eu perdi a minha mulher, mãe dos meus filhos, há 15 anos, e tive que reformular a minha vida toda. Voltei a casar aqui com a Inês, filha da mulher, mas não é isto, o Cruzeta não sou eu. O Cruzeta, a minha filha andou muito assustada porque andava com uma granada no bolso, porque isto, e eu, foi coisa que nunca fiz, embora eu tenha feito explodir uma granada, porque ainda tive que fazer a tropa, sou tão velho quanto isso. E depois, todas as viagens que ele fazia digitalmente, falando com grupos loucos, no Japão, aqui e ali, há 20 anos, quando eu escrevi o primeiro, ele agora fez, e foi aos sítios e foi também fazer uma espécie de recordação do que é a história humana do Alentejo, da povoação do Alentejo, desde o Neolítico, desde há 6.000 anos, tudo isso até ao dia presente, até precisamente a Gaza, a Ucrânia e tudo o que se está a passar, à destruição do mundo iminente, não é? Precisamente com o progresso. E é isso tudo que está. Por isso é que demorou 10 anos, porque saindo do pelo, não é? E estive a trabalhar muito noutras coisas, porque a minha profissão, de facto, é escrever. E é assim, viu? Natália, há uma eu achei surpreendente nas pequenas chances. Nós temos o pai, a morte do pai, e depois temos uma descrição muito vívida de um parto, de um nascimento. Foi também nesse sentido de redenção. Porque é que aparece ali parte naquela mulher, aquela mulher? Quando você diz que As Pequenas Chances é muito diferente do Copo Vazio, e é mesmo, e ele foi diferente inclusive na concepção, porque assim que a ideia do livro me veio, o Copo Vazio foi se transformando ao longo do tempo. As Pequenas Chances, ele me veio quase num bloco, assim, como estrutura, como ideia, 3 partes. A primeira parte chegando muito perto do luto mesmo, a segunda parte da morte, mas um cruzamento de viagens também, que formam um X, a personagem que se chama Natália, mas não coincide exatamente comigo, que está indo viajar e está, enfim, não sei se ela rememorando, mas uma narradora em terceira pessoa falando da viagem da irmã, que tenta chegar a tempo de pegar o pai com vida nos últimos dias no hospital, e esses últimos dias do pai no hospital também sendo olhados muito de perto. E a terceira parte, eu só não sabia como eu ia chegar, mas eu queria que o fim fosse o nascimento. A última cena do livro, que eu vou dizer porque isso não é um spoiler, eu acho que o livro tem uma revelação, mas que é até depois disso, é esse pai que morreu segurando esse filho que nasceu. E essa cena, ela já me veio junto da concepção do livro. Então, a única coisa que eu precisava era descobrir como eu ia chegar até essa cena, e que foi a ficção, que um empréstimo de uma história de uma outra pessoa, e que, enfim, e um livro que se assume ficcional nesse sentido. Não vou detalhar muito. Mas eu depois fui entender, acho que eu vou entendendo depois o que eu fiz,
a capa brasileira e a capa portuguesa, ambas têm um ovo, né? Que na verdade que pode ser uma chama de uma vela também, mas que é muito a marca do ciclo mesmo, né? Em várias religiões, e meu livro fala da religião judaica, então acho que falar da morte, talvez até nesse mundo em que o futuro está condenado, em que a gente também está prestando contas com o passado, eu acho que cada morte simbolizada aqui está dizendo de algo com que a gente tem que prestar contas, com o futuro, com o passado, né? Acho que falar da morte do pai é falar, bom, o que eu faço com essa tradição que não se liga mais totalmente ao presente, que eu não consigo assumir como minha mais. Então essa ruptura entre o passado e o presente, e acho que a morte do amigo também é com presente, talvez, né? Então é como se a gente estivesse aqui nessa mesa falando de morte, falando também desse acerto de contas com os tempos, né? E com o nosso tempo. Esse momento histórico em que a gente não consegue se entender mais totalmente com o passado, se é que algum dia a gente pôde, mas principalmente com o futuro, né? Eu acho. Mas eu acho também que mesmo a gente está aqui falando de literatura e morte, né? Talvez todo livro, mesmo que não fale de morte, fala de morte. Acho que o próprio objeto livro, ele existe porque ele pretende atualizar a presença de alguém na ausência dessa pessoa, né? O gesto da escrita é isso, acho que a escrita, a linguagem nasce da falta e o livro nasce da possibilidade da morte, né? Enfim, então acho que a gente está falando especificamente desses temas que estão presentes nos nossos livros, mas que estariam mesmo se não tivessem, eu acho. Acho que a morte ela é esse grande tema da literatura, porque é o grande tema de fato da humanidade, da vida. Uma quando alguém me disse para eu ler o livro do Tiago Ferro, eu estava na Filipe e disseram tens que ler este livro, a partir da ideia de nos morrer um filho, eu acho que é mais terrível de todas, não é? Independentemente de todas as mortes, é mais antinatural, é aquela que nós temos mais medo. E uma das coisas que me surpreendeu e me inquietou foi que o livro do Tiago Ferro fala disto sem pieguice, fala com raiva, tem sentido de humor, não sei, eu senti muito mais raiva no teu livro do que ninguém vai comprar. Já tem esse título, sempre. Então fala sobre isso, não sobre o pai da minha morte. Eu acho que o livro, primeiro, eu não busquei não ler a literatura sobre o luto e muito menos a teoria sobre o luto, até eu acho que essas coisas entram um pouco na conta do humor, na conta do clichê, na conta do que é receitado, né, para você enfrentar a dor. Mas o livro fala de uma certa potência que eu descobri escrevendo, que é de você ter passado por uma situação em que todos os vínculos e os laços estão rompidos, né? Você está completamente excluído, pelo menos foi isso que eu senti, do dia a dia da sociedade, o que não é um privilégio, obviamente, mas permite você enxergar de outra forma, né? Porque as máscaras, os papéis, né? O pai da menina morta é um papel social que foi investido em mim, né? No começo, as pessoas tiveram curiosidade, então a gente recebia muitas visitas e queriam saber como é que esse infeliz está vivo ainda, né? Como é que é isso. Mas depois de uns 2 meses você é aquele cara que carrega um pouco uma notícia que ninguém mais quer saber, né? Porque não dá para você pensar na morte todo dia. Eu consigo, mas sou um pouco diferente nesse sentido. Mas acho que o livro trata disso, trata de, depois de eu ter saído dessa dor mais terrível, depois de eu ter conseguido deixar de desejar morrer todas as noites quando eu ia dormir, que era o que eu queria
quando eu ia dormir, eu pensava, eu só não quero acordar amanhã. Era a única coisa que eu pensava. Até que um dia isso passou e eu me senti culpado também. Como se parar de sentir dor era me distanciar da minha filha. Era uma traição. Depois eu fui descobrindo que existem outras formas de estar próximo, né? Mas eu acho que é desse todo, né? Desse abismo e também de estar abismado com as coisas, com o mundo que continua a funcionar, né? Como se essas tragédias não existissem, né? Então tem um pouco, acho que tem muito dessa, não sei se é raiva, mas dessa violência talvez, né? Com o que está ao redor. Acho que é um pouco implacável, né? Com as coisas todas, mas se tem uma coisa a meu favor nessa história é que é implacável comigo mesmo, né? Eu não deixo de me colocar ali, me julgar, me esquartejar, de me culpar, né? Como é que você deixou sua filha morrer? Né? Eu deixei. De alguma forma eu deixei. Né? Queres-me salvar? Eu não vou dizer que percebo o que o Tiago passou e passa, mas eu sou suficientemente afortunado para ter estado perto disso em 2 ocasiões e ter acontecido. Bom, há pouco ele falou em Kafka. O Kafka tem uma frase espantosa no diário que é: só o possível acontece. Eu passei por uma situação em que as pessoas dizem foi um milagre, 2 vezes. Uma delas nunca falei, outra já sim. Uma delas fez-me escritor enquanto escritor. Foi o meu primeiro livro, e se eu gostasse muito de morrer, começa a ser escrito depois de uma noite, da noite em que eu tive um terrível acidente na autoestrada com os meus 2 filhos pequenos, por culpa minha, porque me deixei adormecer, porque lá está também depois a comédia mete-se pelo meio, porque o então primeiro-ministro Santana Lopes estava a tomar posse, estava muito calor, e eu deixei-me dormir enquanto ele tomava posse, e teve aliás um desmaio, não sei se recordam disto, foi em 2004. E foi de facto uma situação em que o carro ficou completamente destruído e eu aí foi um bocadinho como um samurai. Se tivesse acontecido alguma coisa aos meus filhos, só para dar um exemplo para quem percebe alguma coisa de mecânica, os 2 eixos do carro partiram-se, portanto estão a ver a violência do que foi. Mas não aconteceu nada. Quer dizer, andei mal da coluna muito tempo, mas nunca me queixei, mas tive a certeza absoluta que a minha vida acabaria se tivesse feito isto. Essa culpa ficou. Eu comecei a escrever assim. Eu já escrevia muito crónicas e coisas nos jornais, foi assim. E agora, lendo o teu romance, descubro que estive perto disso, porque há 4 anos, o meu filho teve uma miocardite gravíssima que só não acabou em tragédia porque tive um pressentimento qualquer que me levou a não fazer uma viagem ao Alentejo, precisamente. Ele tinha acabado de chegar de Berlim e dei-lhe um brufeno e, pelos vistos, salvou, levei-o ao hospital e dizem-me lá de repente: se a filha tem um ataque cardíaco, é uma miocardite grave, e ali ficou. E, portanto, por 2 ocasiões também estive à beira dessa desgraça. E, portanto, sou muito afortunado. Vocês também já estavam à espera que isto não ia ser pera doce, esta conversa que nos teve. E, portanto, e sabemos agora, imagino, eu digo isto a toda a gente, a todos os meus amigos: se algum dia um filho teu começar com uma dor no peito, depois de uma gripe, uma amigdalite, vai ver imediatamente o que é que se passa. Portanto, e como é que isto depois entra na literatura? Esta história nunca entrou, mas no fundo está lá, esta espécie de tudo só o que é possível acontece. Portanto, os milagres são na verdade coisas possíveis, que nós dizemos que não são possíveis.
Acho que o Kafka foi fantástico em ter descoberto esta formulação. Há quem veja nisto a intervenção divina. Eu não vejo precisamente, porque quando me tentei convencer que poderia haver 15 anos antes, não houve. Portanto, é assim. E todas estas ondas, estas idas e vindas de catástrofes e de alegrias e de sortes e de decisões entram necessariamente no trabalho de quem escreve. E, penso eu, são úteis a quem escreve. Um livro como o do Tiago, acho que é útil. Não posso dizer que não, pode ser. Só posso ficar deprimido, mas ficar deprimido também é útil. Ajuda em alguma coisa? São os minutos. Natália. Eu li o livro do Tiago quando eu estava para escrever o meu. Eu fui pesquisar. A minha pesquisa foi ler literatura, né? Como é que as pessoas transformavam dores pessoais e advindas de morte em literatura. E fui vendo como isso assumia uma forma diferente a cada vez. Assim, ver aonde eu estava chegando, já que eu queria escrever sobre a morte do meu pai, já que eu já estava escrevendo, já tinha começado a escrever sobre a morte do meu pai. E aí, a Bárbara já falou aqui, né, não que escrever seja terapêutico, acho que ninguém aqui, o Rui falou da escrita como trabalho, né, ninguém aqui pretendeu usar a escrita para elaborar qualquer tipo de dor, embora eu acho que isso... Eu fui aprendendo sobre o meu próprio livro e sobre o que esse livro causou depois até em mim, conforme eu fui aprendendo a falar dele, porque o luto vai se transformando, a nossa relação com a morte vai se transformando. E logo no lançamento dele no Brasil, que foi uma conversa com a Noemi Jaffe, que escreveu um livro sobre a morte da mãe, que é Lili, ela falou o quanto a escrita tinha organizado para ela uma experiência que até então estava disforme. Talvez isso tenha acontecido comigo também. Assim como falar sobre o que a gente faz também me vai transformando ao longo do tempo o próprio luto, né? E a relação com isso. Mas aí já me perguntaram se escrever me ajudou a elaborar, ou se eu tive um intuito terapêutico, e a minha resposta inicial era não. Eu escrevi porque eu não tinha mais nada para fazer. Que é isso que um escritor faz, eu escrevo. E justamente a partir dessa impotência, meu pai morreu. E agora o que eu faço? Agora eu escrevo, porque já não há mais nada a ser feito. E aí, mas ao mesmo tempo, essa escrita e os desdobramentos dela vão revolvendo coisas. Eu lembro quando o livro estava para ser lançado no Brasil, e já fazia 4 anos que meu pai tinha morrido. Eu estava no lançamento, na abertura de uma mostra de cinema, que era perto de onde meu pai morava, no Conjunto Nacional, lá em São Paulo. E aí me veio o ímpeto. Eu peguei o telefone na mão, eu preciso avisar meu pai que eu estou aqui do lado da casa dele. E aí eu falei, nossa... Já faz 4 anos que ele morreu e eu esqueci por um momento. E eu acho que isso teve a ver com a proximidade do lançamento. É quase como abrir de novo essa porta, assim, sabe? Então, até atrapalha, num certo sentido, porque eu tenho que ficar o tempo todo falando disso, o tempo todo olhando pra isso, mas ao mesmo tempo, eu não acho necessariamente triste. Eu não acho que meu livro seja um livro triste, apesar de que eu tenha chorado muito escrevendo e muita gente fala que chora lendo. Eu não acho que a tristeza é necessariamente triste, nem que o choro é necessariamente triste. Eu acho que o único jeito da gente se colocar diante da vida, pode até ser um pouco piegas falar isso, mas eu não acho que dá pra gente tá na vida inteiro sem considerar a perspectiva da morte, né? Então acho que nesse sentido é útil mesmo, que a gente esteja escrevendo sobre morte e esteja aqui até falando sobre morte. Tem projetos leves agora. não há sobre o carnaval, não, Tiago? Eu escrevi um conto sobre Gaza, né? Mas assim, sobre Gaza numa perspectiva de
de corpos sem cabeça, sem braço, assim, uma coisa mais surrealista mesmo, né? De gás acontecendo dentro da cabeça de uma pessoa, né? Então, como esses corpos começam a caber dentro da gente, é uma coisa assim meio estranha. Mas eu queria... Qualquer dia eu faço um clube dos editores Tiago Ferro. Mas o Rui falou uma coisa sobre a literatura de Genial Futuro, né? Eu acho que tem uma coisa um pouco curiosa que aconteceu no meu livro, que eu acertei o tiro na cabeça do Trump no livro, né? Tem o atirador. No caso do livro é um pacifista gay, então não foi tão acertado. E você vê como o futuro está acabado mesmo, que nem um Lee Oswald tem mais nos Estados Unidos. Em vez de acertar a cabeça, o incompetente acertou a orelha. Mas a literatura sugere as coisas. É brincadeira, senão depois não me dão mais o visto para os Estados Unidos. Mas quando eu morei lá por um ano, né? Tinham outros brasileiros ligados à universidade, e eu ficava assim um pouco impressionado que eles não se interessavam pelas mesmas coisas que eu me interessava, porque para mim parecia óbvio, né? Então eu escrevi sobre mass shooting, né? Os tiroteios, os chacinas, né? E sobre imigração, e eu achava que aquilo era o centro da experiência americana. Não era ficar deprimido, né? Com o assunto, né? Com o assunto pesado, é ficar, no bom sentido, excitado por entender aquela sociedade, né? E eu acho que esses são caminhos privilegiados. E assim, eu via as pessoas que já moravam lá há muitos anos e que aquela coisa toda passava batido, né? Como se estivessem só morando num lugar muito próspero, onde tudo é acessível, onde tudo funciona, né? O brasileiro costuma falar dos Estados Unidos, lá tudo funciona, mas tem 2 chacinas por dia, né? Ninguém tá vendo por quê, né? O país mais rico do mundo, né? Se matam desse jeito. Minha filha foi pro middle school. Você não perguntou nada, agora eu tô falando à vontade. Ela foi pro middle school e a escola maravilhosa, aquela coisa onde tudo funciona e tal. Só que aí uma vez por mês eles fazem o Shelter in Place Drill, que é um treinamento, toca um sino na escola e o professor tranca a porta, apaga a luz e deixa as crianças fora do alvo da janela, por caso de um coleguinha num dia ter vindo com uma metralhadora para a escola e matar os amigos. Então tem uma loucura no sentido de, assim, algo que a gente custa entender, né, acontecendo e que me interessa para entender a vida, né, na sociedade. Não porque eu tenho um desejo mórbido por qualquer coisa assim. Mas assim, os temas são sempre assim. Não, agora. Eu passo a sessão, vou abrir a sessão à plateia. Não sei se há alguma pergunta para os nossos 3 escritores. Aproveitar estes 2 senhores que estão cá a primeira vez, a Natália, não vem assim tantas vezes. E o Rui, se há alguma questão. A gente está ganhando para isso. Podem explorar. Boa tarde. Todos os livros que estamos aqui a falar partem de experiências pessoais. E a partir de determinado ponto, a ficção encontra aqui a vossa realidade. Que vocês sabem qual é, mas que os leitores não sabem onde é que começa cada um de vocês e onde é que está a ficção. Se nós que não vos conhecemos tentamos perceber o que é que ficamos a saber da vossa vida, mas ok, isso acaba por ser um bocadinho irrelevante, como é que vocês lidam com os vossos leitores que vos conhecem, os vossos familiares ou os vossos amigos, que de repente acham que sabem coisas sobre a vossa vida que de facto não aconteceram, mas que estão lá nas vossas personagens? Como é que é lidar com isto que as pessoas acham que sabem sobre vocês e sobre a vossa dor, não é? Rapidamente, em relação a estes 2 livros que são como 2 irmãos gêmeos, mas separados por uma experiência, uma vida por cima, eu criei um alter ego e, portanto, tudo aquilo que aqui vem descrito, que se passa basicamente no Alentejo, mas também em vários pontos do globo, onde o Cruzeiro, entretanto, foi, e no primeiro momento não saía do Alto Alentejo.
é um bocado como andar na beira da estrada, não é exatamente, não é Porto Alegre, a minha cidade, é uma Porto Alegre ficcional. E eu tenho, com as pessoas que dizem, é mesmo assim, eu tenho essa particularidade das pessoas reconhecerem o sítio, mas também tenho a sensação de que é um sítio que se torna interessante para os outros. E há coisas que de facto são, é como se eu tenho até um princípio quando, isto é a minha experiência nos tribunais, muitas pessoas me diziam, as coisas que tu inventas, mas ao mesmo tempo eu estava com juízes e com procuradores que me diziam as suas crónicas são rigorosas, isto é, e este equilíbrio estranho que é, eu estou a escrever coisas que estou a ouvir, ainda ontem escrevi uma crónica no TSF sobre um homem que esteve a negar desde o princípio ao fim que conhecesse uma pessoa com quem tinha entrado num esquema ligado ao Brasil de fraude bancária. Isso eu só para mim, não para fraude bancária. Porque não tem ar de assaltar. Mas, então o que é que ele inventou ali? Depois de dizer 10 vezes, não conhecia nenhuma daquelas pessoas e dizia isto é surreal, isto é completamente surreal, deixando-me assim naquela expectativa, e agora? Como é que eles vão resolver isto? O homem nega tudo, como é que eles vão provar, uma vez que não há nenhum papel, ele ia levantar o dinheiro... Olha para Natal! Como é que tu, Natal, ias levantar o dinheiro? Então, de repente, metem uma gravação antiga dele, de há um ano e tal, em que ele reconhece que era amigo das duas pessoas que estavam em causa, tinha ido com eles ao banco, tinha ido não sei o quê. E o que é que ele diz? Soutora, eu sou muito honesto. Eu sou capaz de dar a minha camisola por um amigo. Tudo. Mas quando me fazem alguma, eu deixo de conhecer a pessoa. Isto parece. Deixo de conhecer a pessoa, já nem quero conhecer. Para mim não existe. E às vezes eu digo, vamos deixar de brincadeiras. Mas eu não estou a brincar, calça. Agora vai-se calar. Este é o tipo de situações que ouvimos ao vivo e parecem inventadas, parecem situações de um sketch de comédia. Essa coisa também transporta muito para a ficção, portanto, casos de tribunal verdadeiros, também transporta para a ficção, essa sensação de que as coisas são surpreendentes. E, portanto, quem conhece a minha vida saberá que há coisas assim, mas também sabem ao mesmo tempo que não é exatamente assim. Nestes livros, eu depois tenho outro tipo de trabalho em que a coisa está muito mais distanciada. Mas aqui foi, de facto, um alter ego. Em As Pequenas Chances, isso que você diz, né, das pessoas que não me conhecem não saberem o que é real e o que não é, só que As Pequenas Chances tem um momento em que assume que algo foi inventado ou emprestado. Mas isso não diz a verdade toda, isso não delimita tudo, porque tem outras coisas que foram inventadas e que não estão ditas também. Então é algo quase como se esses limites fossem também colocados em jogo ali, e testados e ampliados e diminuídos também. Pessoas que são até personagens do livro, que foram transformadas em personagem e que leram o livro e vieram falar, por exemplo, a Marta, que é uma personagem, um livro dedicado a ela foi casada com meu pai, e ela é uma personagem muito presente, estava ali muito próxima do meu pai em todo o adoecimento, e ela leu, adorou, e virou e falou, Natália, para mim foi muito diferente do que você escreveu. Ainda que eu consiga conhecer algumas coisas, eu vejo de um jeito totalmente outro. E quando ela falou isso, e que ela não estava brava, ela simplesmente pôde respeitar o fato de que a minha verdade era outra. E é uma verdade que nem minha, intacta ao longo do tempo, porque eu acho que o que vai acontecendo é que eu mesma vou perdendo acesso ao que, quase como se a diferença entre a realidade e a ficção ela fosse também afetada enquanto memória. Eu não sei mais o que eu inventei. Eu às vezes
Quando eu fui reler depois desses 3 anos, eu falava assim, mas isso eu vivi ou eu inventei? Já não conseguia mais saber. Porque acho que com a nossa memória acontece um pouco isso também. Nossa memória ela é lábil, né? Ela não é fixa. E acho que o próprio processo de luto vai fazendo isso, vai mudando coisas e a nossa relação com o que a gente mesmo viveu. Ainda que sim, alguns fatos a gente não consegue mudar, mas como a nossa versão desses fatos pra gente mesmo muda, assim. Mas isso é algo que até às vezes eu mesma perco, quase como é que hoje em dia a gente não tem mais álbum de fotografia, né? Mas quando tinha, que depois de um tempo a gente ia olhar, de tanto ver os álbuns de uma viagem, a gente ficava com a memória da foto e não da viagem. Quando a gente escreve um livro de ficção sobre algo que aconteceu, ou a partir de algo que aconteceu, depois a gente não sabe mais o que inventou e o que viveu. Então isso aconteceu um pouco comigo. O que eu considero até como ter perdido algo da minha vida. E ao mesmo tempo ter cristalizado. É ambivalente. Ao mesmo tempo que eu perdi, porque eu perdi acesso ao que de fato vivi, eu cristalizei, porque as palavras do livro estão ali. Então, uma experiência que era minha e que eu também não tenho mais como mudar completamente, porque está fixada em forma de livro. Então, isso é uma questão para os outros e para mim também. Já quer responder? Rapidinho? Sim. Tá bom. Bom, a minha mulher leu os 2 livros, né, quando foi para editora, um pouco antes de ir para editora. E o primeiro ela leu e falou, eu não acredito que você fez isso. Eu queria me matar. Essa foi a primeira reação. E o segundo ela fez, é bom. Então é assim, ou quando ela está assim, assistindo, ela fica assim. Eu falo, não posso olhar para a cara dela que parece que eu estou falando só besteira o tempo todo. Mas enfim, estou dizendo isso para ilustrar que quando a gente lida, a gente afeta também as pessoas que estão ao nosso redor. E aí é um limite complicado, né? Porque elas não pediram para estar no livro. O Carrera no yoga teve que jogar fora 200 páginas, infelizmente, porque o livro ficou meio torto, mas porque a mulher ameaçou processá-lo se ele mencionasse qualquer coisa da vida dela. Então é isso, as pessoas não são obrigadas a estar no livro, mas me perguntaram qual que era o eu mais verdadeiro, né? Esse ou o narrador. Eu falei, olha, se eu fosse socialmente totalmente louco, eu falaria a verdade, que o eu do livro é muito mais verdadeiro, porque ele não joga, não calcula. Né? A gente calcula. Aqui eu tenho que me portar assim, eu tenho que me portar assado, não posso falar isso. E no livro você tem a liberdade depois de falar que é ficção, né? Por isso que no meu livro eu me divorciei. Eu quando li o teu livro, depois quando te conheci e tu apareceste com a tua mulher, eu pensei, mas eles separaram assim? O que me salvou foi aquele divórcio no livro. Aí você pode falar todo o resto se você quiser. Vai lembrar um amigo que diz: o que me tem salvado é a minha tendência para a autodestruição. Sempre ponho-me sempre no lugar. Alexandre Mel, já. Sim. Não sei se há mais alguma questão. Se não, A minha pergunta é para a Natália. Eu li primeiro Pequenas Chances, aí depois eu li o Copo Vazio. Me ficou a impressão de no Copo Vazio se lida com um luto em vida. E me pareceu até mais difícil de simbolizar quando não houve a perda de fato, né? Faz sentido isso para você? Assim? Mais isso mesmo. Só para quem não leu o Copo Vazio, é um livro também de ficção, mas enfim, tem uma narradora, tem Mirella, e conhece Pedro num aplicativo de relacionamento. Ficam juntos por 3 meses só, um relacionamento muito intenso, e aí ele desaparece, sem dar explicações. E depois que eu escrevi o livro, eu descobri que isso chamava ghosting, não sei se aqui em Portugal... Sim, ghosting, sim. E aí, sim, eu acho que... e essa personagem entra numa espiral de desespero e vai até o fundo do poço, faz coisas totalmente vergonhosas, das quais, assim, qualquer pessoa teria total vergonha de assumir que ela vai embaixo de uma mesa e grita o nome dele, faz
vai atrás dele, enfim, faz um monte de coisa porque ela não tem como, justamente, né? Ela não... É algo que é numa chave irônica e às vezes até ridícula, mas que tá falando... Eu acho que a ironia sempre também tá falando sério, né? Então... Tá sempre. Ela tá, ao mesmo tempo, se negando e se afirmando, né? Então, sim, eu acho que é sobre o luto de algo, de um objeto que não dá para se assumir morto, porque ele não deu essa resposta, não falou que tinha terminado, então fica em aberto, isso é muito mais difícil acho que faz sentido, assim, o que você fala sobre o copo vazio. O luto das pequenas chances, por mais difícil que seja, ele é um luto que, segundo o trabalho de luto de Freud, ele é bem realizado. De copo vazio, não. É um luto pessimamente realizado. Mais alguma questão? Não, rapidinho, só ouvindo vocês, eu só lembro daquele poema do Manuel de Barros, que tudo que eu não invento é falso. Então, acho que, de certa forma, tem uma representação muito potente na literatura de vocês sobre isso. Obrigada. Muito obrigada. Os nossos autores estão aqui disponíveis para... peço desculpa. É para a Natália. É para a Natália. Eu li o livro e é a segunda vez hoje que eu ouço referir na circunstância que hoje falou que não queria dar spoiler, mas que há uma revelação. E eu até agora me questiono qual é a revelação. Eu li o livro e não acho. Posso te contar depois? Sim, já está na autógrafo. Tá bom. Obrigada. Bem, então eu vou fechar a sessão. Os autores estão aqui para autografar e para conversar com quem quiser falar ou pedir um autógrafo. Eu peço uma salva de palmas para